Olá, sou a professora de História, me chamo Ana Caroline e hoje irei falar com vocês um tema de super importância sobre a peste negra. Durante a Idade Média, a Europa passou por um dos momentos mais impactantes e difíceis da sua história. Uma epidemia que ficaria marcada para sempre nos livros e na memória das pessoas. Estamos falando da peste negra, uma doença devastadora que se espalhou rapidamente pelo continente e deixou uma enorme quantidade de vítimas. Mas afinal, o que foi essa peste negra? Como ela se espalhou e qual foi o seu impacto na sociedade na época? Essas são algumas das questões que irei abordar nesta nossa conversa. Primeiro vamos entender de onde surgiu o termo peste negra. Na verdade, ela não é apenas um nome, mas sim a tradução de uma expressão em latim, aegyptus, última, que significa última praga do Egito, porque a doença também assolou o continente africano antes de chegar à Europa. Acredita-se que a peste negra teve origem na região da Magnólia, na Ásia, e se espalhou através das rotas comerciais que ligavam a Europa e a Ásia. Em 1347, chegou ao continente europeu, através das rotas marítimas trazidas pelos ratos que viviam nos navios que abrigavam as pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, causadora da peste. Os sintomas das doenças eram assustadores, como a febre alta, dores de cabeça, mal-estar, manchas escuras pelo corpo, e a principal era um inchaço dos gânglios linfáticos, conhecido como o bubão. Apenas em poucos dias, as pessoas infectadas entravam em estado grave e, na maioria dos casos, falecia. O contágio era extremamente rápido e não havia cura ou tratamento eficaz para a peste. Foi responsável por uma das maiores taxas de mortalidade da história. Além da evolução da doença, outro fator que contribuiu para a alta da mortalidade foi a falta de conhecimento sobre como se transmitia a peste. As pessoas acreditavam que a doença era um castigo divino que só poderia ser evitado através da fé em Deus. Por isso, muitos recorriam à religião para tentar se proteger da doença. No entanto, isso não foi o suficiente para conter a epidemia. Com o aumento das mortes, as cidades europeias se tornavam verdadeiramente centros de desespero e caos. Pessoas morriam nas ruas, os corpos se acumulavam e, aos poucos que ainda estavam saudáveis, abandonavam seus lares em busca de lugares mais seguros. A falta de higiene, a superlotação e a falta de cuidados com os doentes contribuíram para a rápida propagação da peste. Mas nem todos foram afetados da mesma forma pela peste negra. Os mais ricos, que tinham condições de se retirar para o campo e se isolar da doença, conseguiram escapar em maior número. Já os mais pobres e os trabalhadores das cidades que não tinham essa possibilidade foram os mais atingidos. Além dos impactos da saúde e na sociedade, a peste negra
também trouxe consequências econômicas e políticas. Com a morte de grande parte da população, camponesa, a produção agrícola diminuiu fortemente, causando a escassez de alimento e o aumento dos preços. Com isso, os senhores feudais perderam o poder e houve um declínio no sistema feudal na Europa. Mas afinal, como foi possível superar essa terrível epidemia? A resposta está no surgimento de medidas de prevenção e controle da doença. A prática de isolamento de pessoas infectadas, o melhoramento da higiene e o abandono dos lugares com superlotação foram algumas das medidas adotadas que ajudaram a conter o avanço dessa peste. Hoje em dia, a peste negra ainda não foi erradicada e continua a fazer vítimas. Em alguns países em desenvolvimento, no entanto, graças aos avanços da medicina e na prevenção, a taxa de mortalidade é muito menor em comparação com a Idade Média. Para finalizar, gostaria de ressaltar que a peste negra deixou um legado histórico importante e não só pela quantidade de mortes que causou, mas também pelos impactos sociais e econômicos que trouxe para a sociedade da época. Além disso, serve como um importante lembrete sobre a importância da prevenção e do conhecimento sobre as doenças como forma de evitar que as tragédias como essa ocorram novamente. Como foi o Covid-19? No início era uma novidade para nós. Nós não tínhamos ainda nenhum tipo de expressão de medicina, de como tratar o Covid, o que era essa doença, como era realmente transmitida. No tempo da peste negra também usavam-se máscara, eles colocavam ervas porque os odores nas ruas das pessoas mortas eram muito fortes. Eles acreditavam também que a doença era transmitida pelo cheiro. Então eles passavam muito perfume na época para tentar inibir. E onde isso ficava mais difícil ainda porque virava uma falta de higiene. As pessoas não se cuidavam, não tomavam banho e só se perfumavam, porque eles acreditavam que o que passava a peste era o odor. E na verdade não eram as pulgas que ficavam nos ratos e que geralmente iam para o comércio e assim se alastravam. A pandemia para a gente também no início foi muito complicado, a gente usava máscara, depois de um tempo já não usou-se mais máscara, mas até hoje eu acredito também que nos livros de história, mais daqui a um tempo, será também contada a pandemia no nosso século. E foi uma pandemia que durou mais ou menos 2 anos. E até hoje ainda a gente sofre esses impactos, ainda hoje é transmitido. Hoje tem as vacinas também disponibilizada pelo governo. Na época também foi disponibilizado vacina, mas as pessoas também, como hoje, não queriam ser vacinadas e eram pegas à força dentro das suas casas para vacinar. Hoje ainda existe muitas pessoas que não tomaram nem a vacina do Covid-19. E também muitos lugares para viajar se tornou obrigatória, mas em crianças foi há pouco tempo que se tornou obrigatória essas vacinas, mas
o que aconteceu, que não houve essa força, como existiu lá atrás, em 1904, que as pessoas eram tratadas com brutalidade, porque não queriam se vacinar, eram entrado à força nas casas e vacinavam-se as pessoas. Então foi algo bem aterrorizante naquela época. Hoje não usa-se mais a força, mas sim é só obrigatório para alguns casos de viagens, escola, para estudar, principalmente para as crianças pequenas. Hoje a gente tem até a 4ª dose. Então, muitas coisas que foram vividas na peste negra, nós também vivemos no Covid-19. Algo que a gente só ouvia nos livros de história. E hoje, há um tempo atrás, a gente passou por isso também. Gostaria de agradecer pela aula. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição. Passarei alguns trabalhos e agradeço muito pela dedicação de vocês estarem me ouvindo e muito obrigada.